como que a gente pode reverter os problemas, né? Porque, primeiro, eu, além de terapeuta, sou uma pessoa, né? Sou gente. E já passei por muitos problemas e consegui reverter, graças a Deus, todos, né? Então, assim, não, claro, imediatamente, mas assim, tive que desenvolver algumas técnicas para isso, né? E, inclusive, quando os meus problemas começaram, né? Não tinha celular, não tinha muitas coisas que tem hoje. Então, para reverter era muito mais difícil. Então, é por isso que eu me dediquei, né? Pela minha trajetória, né? Eu me dediquei à terapia. Por isso que eu me tornei uma terapeuta. Lá vamos ao que interessa, né? Como é que a gente pode reverter um problema? Bom, primeiro, a gente precisa ter noção, né? Que a gente tem um problema, né? A gente precisa admitir isso, né? Sem admitir que a gente tem um problema, a gente não consegue reverter e nem resolver nada. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente costuma, e isso não é uma crítica, né? Isso é da nossa natureza, a gente costuma de alguma maneira se defender, se camuflar, né? Tipo, não, eu não tenho problema, só quem tem problema é o outro, né? Sempre o vizinho, né? O que está fora da gente é que tem esse problema. E, na verdade, nós todos temos problemas. Então, quando a gente quer resolver um problema, de fato, a gente precisa primeiro assumir isso. Eu tenho um problema. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente querer resolver o problema, né? Você parar e pensar, tipo, eu não aguento mais, né? A experiência que eu tenho em consultas, em consultório, né? Pela terapia que eu faço, as pessoas chegam até mim porque não suportam mais estar naquele estado, né? Sem resolver, com aquela tormenta, sem dormir, ficar ansioso, preocupado, nervoso, depressivo, enfim, com aquele fantasma, né? Porque o problema é o fantasma, né? Que fica atormentando a gente o tempo todo. Então, a gente resolve esse problema depois que a gente assume que tem e a gente quer resolver, tipo, eu não suporto mais, eu vou acabar com isso e eu vou resolver esse problema. Aí sim, né? A gente chegou em um ponto em que a gente resolveu efetivamente se amar, porque tenho alguns vídeos, né, no TikTok, tenho alguns vídeos no Instagram falando sobre isso, sobre autoamor e autoestima. Quando a gente resolve parar de sofrer, a gente começa a se amar efetivamente, porque a gente começa a se defender. A gente tem condições de se defender. A gente se ama quando a gente começa a dizer não para as coisas que fazem mal para a gente, entende? Eu não quero mais ir a determinado lugar, eu não quero mais fazer determinada coisa, eu não quero mais trabalhar, não, necessariamente não nesse emprego, mas nesse setor, necessariamente com isso, porque trabalhar com isso é uma coisa que eu não gosto. Então, aí a gente começa a montar um plano, e na verdade esse é o segundo passo, né? Quer dizer, na verdade é o terceiro passo, né? A gente precisa montar um plano para mudar essa realidade, quando a gente resolve não querer mais aquilo. Então, a gente pode falar sobre o quê? Problemas de saúde, por exemplo. Primeira coisa que você precisa fazer para cuidar de um problema de saúde é encarar esse problema, admitir que está com problema e partir para resolver o problema. Falei sobre o problema de saúde, né? Mas o problema de saúde é um dos problemas mais difíceis que tem para resolver. Mas se você não fizer esses 3 passos, você não vai conseguir resolver. Por quê? Porque precisa procurar ajuda, precisa procurar um médico. Depois que você resolveu que vai resolver aquele problema, você tem que encarar ele. Eu mesmo já tive alguns clientes, né, que
Eles vieram para minha mão com alguns problemas de saúde que eles não conseguiam. Eles conseguiam até tipo, eu quero resolver o problema, mas eles não conseguiam partir para a solução. Eles não conseguiam ir ao médico, porque alguns tinham alguns problemas que eram problemas que, né, eles não queriam que se tornasse público, ficavam com vergonha, entende? Só que o que eles fizeram? Eles fortaleceram a sua mente, o seu emocional, para quê? Para que pudesse chegar lá e resolver. Não, eu vou encarar isso, eu preciso encarar. E foram encarar e resolveram seus problemas. E estão em vias de resolver por quê? Porque deram continuidade àquilo. Então, eu dei o exemplo do problema de saúde, né? Agora eu vou dar um outro exemplo, porque também é um exemplo que acomete com a maioria das pessoas, ainda mais hoje em dia, né? Quando a gente está sem dinheiro, né? De repente a gente está desempregado e a gente está sem dinheiro, como é que a gente faz, né? Para reverter esse problema? Eu estou desempregado, né? E eu preciso arrumar um emprego, ou eu preciso arrumar uma maneira de aumentar a minha renda. Então, os 3 primeiros passos continuam valendo. Qual é? Quais são os 3 primeiros passos? Primeira coisa, você identificar que tem um problema, assumir isso, né? Segundo passo, você querer resolver esse problema. Tipo assim, eu quero me livrar dele. Então, assim, seria o caso, gente. Eu tô desempregada ou, no caso de você identificar isso e assumir, essa minha renda não tá dando para chegar até o final do mês. Eu tô, na minha vida, eu tô só trabalhando e meu dinheiro não dá para nada. Eu não consigo comprar uma roupa para mim, eu não consigo comprar uma roupa para o meu filho, eu não consigo fazer alguma coisa, eu não consigo fazer o dinheiro render, eu não consigo achar que esse meu trabalho está sendo prazeroso para mim, porque eu não vejo que ele está valendo a pena. Então, isso é você chegar ao ponto de identificar e falar: eu preciso fazer alguma coisa, eu vou resolver. Então, o que você precisa fazer? Para que você possa efetivamente virar esse jogo, você precisa arrumar um emprego, né? Mas você precisa o quê? Você precisa estar com a sua saúde em dia, esse é o primeiro ponto, né? Então, o que você precisa fazer? Um check-up. Eu falo da saúde porque às vezes não adianta você mudar de emprego e você muda de emprego e o que acontece? Chega na hora, você é barrado num exame médico, entende? Ou barrado no exame de aptidão física. Então, você precisa estar com a saúde em dia. Então, é o que eu preciso para que eu possa arrumar um emprego. Aí você vai ver, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso listar qual é o emprego que eu quero ou que eu preciso, o que eu sei fazer, ou eu vou mudar de carreira, qual é a carreira que eu quero a partir de agora, entende? Então é muito importante que você, vou repetir os passos, que você identifique o problema, que você queira resolver o problema, que você identifique o que você precisa para conseguir resolver o problema, porque querer também só não adianta. Por quê? Você quer resolver o problema, sim, mas no caso do emprego, eu quero trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com a mesma coisa? Então você tem que estabelecer um plano para resolver isso. Você quer trabalhar com a mesma coisa? Sim, então você vai listar lá as empresas que você quer trabalhar com isso, né? E aí você já vai saber para quem você vai mandar o currículo e vai tomar as ações necessárias para fazer isso. Esse já dei 2 exemplos, né? O exemplo da saúde, né? Você está com alguma doença, dei o exemplo agora do trabalho e vou dar o exemplo de um relacionamento, né? Se você tiver um relacionamento que você não tá satisfeita, né? Que você não tá bacana, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar isso, né? Primeiro passo para tudo. Segundo passo é tentar querer resolver isso, né? Como é que você vai querer resolver? Já que esse relacionamento
é de duas pessoas, né? Você precisa notificar a outra pessoa que não tá bacana. Tem que entrar em contato com ela mesmo, olha, vamos conversar, isso aqui não tá bacana, não tá bom, e você vai conversar com ela, entende? Esse é o que? É o que você precisa para resolver o problema. Se você não gostar mais dessa pessoa, também a conversa vai resolver o problema, porque o ideal é que você seja verdadeira, que você seja faça aquilo que você gostaria que fizessem com você, se você fosse o contrário, né? Então você vai lá e conversa com a pessoa. Então, veja que os 3 primeiros passos são sempre os mesmos. O quarto passo só muda quando muda o tipo de problema. Que para a saúde é procurar um médico, não é verdade? Para o trabalho é você identificar qual é o tipo de trabalho que você vai querer. Para quê? Para que você possa fazer um planejamento, né? E para o relacionamento é você falar com a pessoa, né, em questão do que está se passando. E não envolver terceiros nisso também, né? Porque se envolve terceiros, você vai ter um outro tipo de problema. O problema vai aumentar. Então, o ideal é que você, no caso do relacionamento, converse direto com a pessoa para que não tenha um telefone sem fio no meio da conversa. Entende? Então, é muito importante que a gente entenda que todo problema, tá? Ou ele tem uma solução, tá? Ou ele não tem uma solução. Quando ele tem uma solução, o ideal é que você não se aborreça, não fique nervoso, não esquente a cabeça, porque ele tem uma solução. É necessário que você identifique qual é. É necessário que você corra atrás da solução, que faça um planejamento. No caso do desemprego, se você mandou o currículo, se você teve uma oportunidade, você precisa aproveitar essa oportunidade. E uma coisa importante também, que eu preciso deixar aqui claro, é que às vezes, né, não basta só, por exemplo, quando você está desempregado, para resolver o seu problema, você precisa se empregar, não é escolher. Por quê? Porque quando você está desempregado, você está desvalorizado, porque você está em casa. Então você não tem condições de negociar nada. Você não tem poder de barganha. Mas quando você está empregado, sim, então não importa o que você esteja fazendo, você pode até arrumar um emprego fora da sua área. Claro que o ideal é arrumar um emprego dentro da sua área. Mas para que você entre no mercado novamente, o ideal é que você pegue qualquer coisa. E aí, trabalhando, você vai com calma procurar um emprego na sua área ou tentar, dentro da empresa que você está, migrar para a sua área. Mas o mais importante é que você entenda que você precisa estar trabalhando, você precisa se valorizar. E o mais bacana de tudo é que dentro desse processo todo, quando você desperta, porque é difícil ficar desempregado, é difícil ficar doente, não é verdade? É muito difícil ter um problema de relacionamento. Mas o mais importante quando a gente a gente tá nesse bolo, a gente já está no meio do problema, é não deixar de identificar e não deixar sucumbir por causa do problema. Não deixar que o problema faça de você uma pessoa inoperante, uma pessoa que fique com a autoestima baixa, porque está desempregado, porque está com problema no relacionamento. Porque tudo isso vai fazer com que você não tome ações, que você fique paralisado. E não existe coisa pior do que você ficar paralisado. Uma coisa bacana também, que é importante deixar claro aqui, é o fato da gente, quando está com algum problema, a gente ficar reclamando do problema. Ou então ficar falando no problema toda hora e com todo mundo. A primeira coisa que a gente precisa fazer depois desses passos que eu dei, né? Depois que você assume o problema, identifica o problema e quer resolver o problema, é você parar de falar nele. É você não gastar sua energia para não ficar rodando em cima daquilo ali a vida toda e só falando com pessoas, enfim. Aí você não toma uma ação.
E quanto mais você fala no problema, mais a sua energia fica presa no problema. Você precisa liberar o problema, entende? E tomar uma ação, fazer um plano de ação para quê? Para que você possa, se for um problema de saúde, se curar, tá? Se for um problema de relacionamento, resolver o problema de relacionamento, né? Ou liberar a pessoa, ou pedir a liberação da pessoa, tipo, eu não gosto mais de você, eu preciso seguir a minha vida e tal, não é verdade? Ou, se você estiver desempregado, você tomar um plano de ação para quê? Para que você possa arrumar um emprego, falar com pessoas, fazer um network. Você precisa identificar o que você precisa, não o que você quer. Porque o que acontece também? A gente, às vezes, não consegue resolver o problema porque a gente quer uma coisa que necessariamente, às vezes, não está ao nosso alcance. Então, a gente quer pular etapas do processo. E aí não adianta. Por exemplo, escolher emprego quando está desempregado. Isso é pular etapas. Você está desempregado, então o ideal é que você arrume um emprego para resolver o seu problema de dinheiro, para você pagar suas dívidas. Depois você migra de um emprego para o outro. Entende? Olha só, entenda o que eu estou falando. Então, qual é o problema, na verdade? Não é você estar fora da sua área, não é você estar sem dinheiro, entendeu? O problema é você estar desempregado, porque se você estiver empregado, você vai ter dinheiro. Talvez você não tenha a mesma renda ou a mesma quantidade de dinheiro que você tinha quando estava empregado. Mas o importante é que você tenha um pouco, o importante é que você dê um passo e não pare. Não deixa que nenhum problema te paralise, sabe? Porque isso é ruim. Se você ficar paralisado, você não move, você não bota energia na solução do problema. E isso é muito ruim, porque o ideal é que a gente se mova, que a gente acredite na gente, porque olha, se você não tentar, o não a gente já tem. Então, se você ficar assim, eu acho que eu tô com uma doença, também tem isso, né? Tem muitos clientes que chegam meio confusos, não abrem muito o que está acontecendo com eles, e a gente vai descobrir depois que ele acha que tem uma doença. E fica com medo de descobrir que está com aquela doença. E aí o emocional precisa se fortalecer, né? Para quê? Para que possa enfrentar aquilo, se realmente aquilo for verdade. Que às vezes nem é verdade. Então, olha aí o que eu falei da questão de você gastar energia à toa. Você gasta energia, você deixa de dormir. Olha que dormir é uma coisa muito importante, gente, sabe? Dormir é saúde também. Então, você imagina, você acha que está com um problema de saúde, você para de dormir, você para de tentar, você paralisou. E às vezes nem é aquilo. Agora, talvez, se você não procurar um médico, né, ou ficar nessa situação de ansiedade, nessa situação de insegurança, você pode até vir arrumar um problema. Tá entendendo como é que não enfrentar as coisas é complicado? Então, a primeira coisa, quando o problema tem uma solução, ele tem solução, então vamos correr atrás dela, né? E se ele não tiver solução, porque tem problema que não tem solução, por que você vai correr atrás? Por que você vai ficar ansioso se não tem solução? Se só tem um paliativo, ok? E aí sim eu tô falando em caso de saúde. E aí tem que ter todo um outro processo, né? Para quê? Para que você possa compreender esse processo e até reverter. Eu não descarto nenhum tipo de milagre, porque eu já vi alguns, entende? Já tive clientes, né, com problemas, estavam se tratando problemas emocionais e de repente no meio do tratamento descobriram que estavam com um problema de saúde gravíssimo e a gente tocou, né, tipo, os médicos desenganando e falando que não tinha o que fazer, que não sabiam nem o que iam fazer, porque o negócio era muito complicado. E por fim,
a coisa aconteceu, a cirurgia aconteceu, o que não tinha solução acabou tendo. Então a gente precisa acreditar nisso. Também tem um processo da fé de resolver o problema. E a fé, ela conta com duas coisas, né? Ela conta com o que a gente não vê, que é algo que está acima de nós, né? Que nós estamos submetidos, que a gente sabe que tem algo que cada um chama de um nome, né? Mas que precisa contar com a gente, né? Porque a gente precisa ter fé nisso e fé na gente, acreditar no nosso taco. Porque olha só, se a gente não acredita no nosso taco, não tem como resolver nenhum problema. Então é necessário, é preciso que o nosso auto-amor esteja atuante. Lembra que eu falei? Começa como? Eu vou resolver isso, eu não quero mais sofrer. Eu não consigo mais ficar nessa situação. Aí você tá jogando no seu time. Entende? Aí agora você fala assim, não, peraí, eu vou resolver essa parada. E isso é ótimo. Por quê? Porque você tá se protegendo, você tá se amando, você não tá dependendo de ninguém. Até porque, gente, a gente só depende da gente. Entende? Porque se a gente contar com a gente, com a nossa força, com a nossa capacidade, né, de discernimento, a nossa capacidade mental, a nossa capacidade emocional, a gente não precisa de outra pessoa. E eu não tô falando aqui, não vai nenhuma soberba, não. Entende? O que eu tô falando é que nós precisamos estar aptos para tocar nossa vida sozinho, porque a possibilidade, né, da gente estar casado e descasar existe. A possibilidade da gente estar casado e o cônjuge morrer existe. Então a gente precisa já ter essa noção e seguir em frente, sabendo que a gente precisa contar com a gente. Se a gente puder contar com outras pessoas, maravilhoso, maravilhoso. Mas a gente não pode fazer disso uma regra, entende? A gente não pode fazer disso um fundamento, uma base, porque essa base pode ruir. E é aí que a gente arruma um problema. Então a gente tem que estar sempre, tipo, tô trabalhando, mas tem que estar sempre de olho no mercado. Tenho que estar sempre fazendo curso, fazendo alguma coisa para botar um plus na minha carreira. Para quê? Para os meus chefes estarem vendo que eu estou interessada, eu tenho que conhecer a empresa que eu tenho que ter ambição dentro da empresa. A saúde também. Poxa, eu não tenho nenhum problema de saúde, mas eu preciso me cuidar. Entende? Para quê? Para que eu não tenha. Então eu vou malhar, eu vou me alimentar bem, eu vou não dormir sempre, né? Perder noites de sono, porque é ruim para mim. Olha aí o alto amor. Entende? Então é muito importante que a gente consiga fazer isso. Nosso processo é de resolver problemas e de evitar problemas. À medida em que a gente se olha, à medida em que a gente se ama, à medida em que a gente gosta do que a gente faz, né? Porque a nossa autoestima é muito importante, é isso. Se você olha para você e não gosta do que você tá vendo, é muito complicado, né? Então você precisa gostar do que você tá vendo. Não importa como você seja, você precisa gostar de você. Porque não existe padrão, existe o nosso padrão. Nós somos assim. Então, você nasceu desse jeito. Então, começa a procurar em você tudo aquilo que você admira. E começa a ver quantas coisas você tem de admirável, entende? E aí você vai se amando, a sua autoestima, porque às vezes você está acima do peso e daí... Nossa, eu conheço tantas pessoas que estão acima do peso e são pessoas incríveis que se amam, maravilhosas. Jojo Todinho é uma delas, né? Entende? Você vê ali que ela tá tranquila, com o peso dela maravilhosa, se ama. Autoestima lá no alto, é isso. Então, independentemente, gente, do que a gente do jeito que a gente da cor da pele, do cabelo, da nossa condição social, a gente precisa se amar.
A gente precisa ter autoestima elevada. E aí só no autoconhecimento a gente tem isso. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe do que a gente é capaz. E aí a gente começa a se orgulhar da gente. E quando a gente começa a se orgulhar da gente, nada é capaz de botar a gente para baixo. Então, a gente começa a entender que a gente é capaz de resolver os problemas. A gente é capaz de reverter os problemas. E que nada, né, é mais importante do que nós mesmos e da nossa capacidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente passa por uma situação difícil, né, complicada, a gente fala, nossa, que desafio, por que isso aconteceu comigo? Lembra que eu falei do reclamar e ficar falando o tempo todo daquilo? Gente, a gente tem que agradecer alguns problemas que a gente tem, porque quando a gente consegue passar por eles, quando vem uma outra onda daquela, quando vem um outro problema, das duas uma, ou a gente já olha para o problema e fala assim, eu já passei por um problema pior do que esse, eu vou conseguir passar por esse. Ou então a gente identifica logo no início, tipo, isso vai me dar problema. O mesmo problema que me deu lá atrás. E o que a gente vai fazer? Vai cortar logo de cara. Para quê? Para que a gente não tenha problema. Então a gente precisa agradecer os problemas também, sabe? E é isso que eu tenho para vocês. Eu espero, né, que eu tenha conseguido dar uma luz para vocês. Eu queria que vocês colocassem, se tiverem alguma pergunta para fazer, coloquem a pergunta, né, aqui, né, nos comentários. Mas eu queria que vocês escrevessem, né, eu sou capaz de resolver todos os problemas, porque é mesmo, entende? Claro que não é sozinho, mas sozinho você consegue mapear o problema. Sozinho você consegue assumir o problema. Sozinho você consegue dizer não quero mais esse problema, eu vou resolver o problema. Sozinho você consegue fazer um plano de ação contra o problema. Entende? Sozinho você consegue aproveitar as oportunidades que você mapeou. E você consegue resolver, entendeu? Mesmo que você tenha que conversar com amigos, fazer um network, mesmo que você tenha que mandar currículo para a empresa, mas essas ações partem de você, entende? A outra pessoa pode te contratar, alguém pode te ajudar, mas você falou, você correu atrás, você foi à luta, você disse não para o problema, eu não quero mais esse problema. Então, eu queria que vocês escrevessem, tipo, eu sou capaz de reverter os problemas, entendeu? Aí nos comentários, tá certo? Então, muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora, né? Espero que vocês tenham gostado da live. Me sigam no Instagram, a terapeuta Sheila CS Ana, com 2 N's no Ana. E no TikTok, @Sheila Cristina Santana, com 2 N's no Ana, tá certo? Um beijo no coração de vocês e eu espero que a partir de agora vocês tenham outro olhar sobre o problema. Nós somos superiores ao problema e a gente não pode deixar o problema avançar. A gente precisa combater o problema antes dele chegar ou antes que ele fique pior, tá certo? Tchau.